Apareceu a bolinha vermelha de gravando, pessoal? Apareceu. Ok, então agora oficialmente, né, nessa noite aí gelada de quinta-feira, dando sequência aos nossos estudos de motor de indução, mais especificamente com a parte de escorregamento, né? Convido aí a todos que estão aqui comigo nesse momento ao vivo e os que vão assistir depois a dedicar aí os próximos minutos nesse entendimento e fazer alguns exercícios. Boa noite a todos, vamos juntos, vamos em frente aí nesse entendimento, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação ao funcionamento do motor de indução? Eu vou passar aqui rapidinho. Deixa eu colocar o meu laser aqui apontando na tela. Opa! Joia. Quando a gente tem aqui uma gaiola, né? Uma gaiola de esquilo, como é muito chamado, ou anéis em curto-circuito, então se a gente tem, eu quero entender o motor de indução de maneira bem tranquila, né? Então, se eu tenho aqui uma gaiola, essa gaiola nada mais é do que várias espiras, né? Como eu tenho aqui um anel curto-circuitando uma extremidade e um anel curto-circuitando a outra extremidade, o que eu formo aqui são N espiras. Tem uma espira pequenininha aqui, tem uma espira maior, tem uma espira maior, tem uma que começa em cima, vem aqui e termina embaixo. Ou seja, eu tenho várias espiras formadas, né? Entre elas, o início e o fim delas, todas curto-circuitadas, e nós vimos que na hora que a gente alimenta o estator do motor, né? Na hora que a gente pega aqui na caixinha de ligação, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Na caixinha de ligação do motorzinho, e alimenta com tensão trifásica a caixa de ligação, no estator, nós vimos que vai surgir o nosso campo magnético girante. Tá? Entender o campo magnético girante, eu diria que é o segredo, né? É a chave para a gente entender, máquina CA, tanto síncrona quanto assíncrona, tanto motores e geradores síncronos quanto motores de indução. A chave é entender o campo magnético girante. E é interessante que o campo magnético girante, né, ele interage de forma diferente no motor de indução e no motor síncrono. Né? Ele é base para o entendimento, para o funcionamento, né, para a operação, mas no motor de indução ele interage de uma forma, nós vamos ver que lá na máquina síncrona ele interage de outra forma, mas dos dois jeitos ele é responsável pelo torque, pelo movimento, enfim. Tá? Então, olha só, esse campo magnético girante que aparece na máquina quando alimenta a caixa de ligação com tensões trifásicas, esse campo magnético girante vai atravessar esse tanto de espira aqui. E nós vimos lá no eletromag, quando eu tenho um fluxo magnético φ, lembra, medida em verbe, atravessando uma espira, vou imaginar que isso daqui é uma espira, né? Eu tenho aqui, no calculador, aqui o plano de uma espira, eu tenho um fluxo atravessando uma espira e sofrendo uma variação no tempo, né? A terceira lei do magnetismo, que eu chamo, o terceiro fenômeno do magnetismo, o que fala? Campo magnético variando no tempo produz tensão induzida. Ok? Então, na hora que esse campo azul aqui, ó, magnético, se ele ficar parado, não vai produzir nada. Mas na hora que ele começa a girar, e a hora que eu alimento com tensão trifásica, ele começa a girar proporcional à frequência da rede, né? Na proporção de 120 F sobre P, sendo P o número de polos, ele vai começar a atravessar essas várias espiras, vai começar a produzir indução. Daí o nome motor de indução, né? Daí o nome que fala motor de indução. Porque o campo magnético girante gerado pelo estator vai induzir tensão aqui, ó, nessas espiras. Só que está curto-circuitado o início e o fim. Então, essa tensão produzida vai ser transformada imediatamente em corrente elétrica, né? Porque a tensão vai começar a circular corrente aqui, ó, corrente induzida em todas essas varetas aqui, ó, da minha gaiola. E a gente, olha só que perigo, né? Que perigo eu tenho se eu tenho um campo magnético e eu tenho agora corrente circulando nessas várias arestas ou várias varetas aqui da minha gaiola. Eu lembro da segunda lei do magnetismo. O que é? FBI. Não sei se vocês se lembram disso, né? Que produz força magnética. Então, o segundo fenômeno do magnetismo, a força, surge quando eu tenho F, força, B, campo magnético. Nós temos o campo magnético girante, produzido pelo estator, e temos a corrente induzida agora. Então, se eu tenho campo magnético e tenho corrente induzida, vai surgir uma força.
e vai começar a surgir força em cada vareta dessa daqui, ó, em cada pedacinho desse da gaiola, que essa força nada mais é do que vai produzir um torque e o meu motor, o eixo do motor, o meu rotor, começa a entrar em movimento, começa a entrar em rotação. Então, isso é um motor de indução rápido, explicado de maneira muito rápida. Claro, nas aulas anteriores eu expliquei isso com muito mais calma. Mas, a grosso modo, é isso. O que isso quer dizer, pessoal? Que o motor de indução, ele funciona pela base da indução. Terceiro fenômeno, magnetismo. Campo magnético varia no tempo, produz corrente, a interação da corrente com o campo produz força, que vai ser o torque necessário para tirar o motor da inércia. E aí percebam que quando eu ligo o motor, né, energizei, cliquei lá no botão que ligou o contator, que energizou aqui a caixa de ligação do motor, esse campo magnético vai girar, se for um motor aí de 4 polos, né, o mais comum que a gente vê na indústria, ele vai girar 1.800 rotações por minuto. Por que 1.800 rotações por minuto? Porque por causa da expressão, né, do ômega S, ou da velocidade síncrona, que é 120 F sobre P. Então, 120 vezes 60 Hz dividido por 4 polos é igual a 1.800 RPM. Então, na hora que eu ligo o motor, esse campo magnético girante vai estar lá igual um louco, atravessando essas varetas numa velocidade de 1.800 rotações por minuto, ou proporcional, né, a 60 Hz. Então, o motor, pessoal, o rotor aqui, ó, ele vai receber uma baita indução, gigante, muito forte, que se ficar o tempo todo nesse nível de taxa de variação, 1.800 rotações por minuto, né, ou proporcional a 60 Hz, é uma variação muito violenta. A corrente induzida é muito grande. Esquenta demais o motor. Ele não suportaria por muito tempo. Ele não suportaria, dependendo do motor, por muitos segundos. Tem motor que ele suporta ali essa indução máxima, quando o motor está parado, ele suporta ali 10 segundos, 15 segundos, 60 segundos. Se passar disso, eu tenho que desligar o motor por proteção, porque senão ele pode vir a queimar. Tamanho é o aquecimento dessa indução gigante que está acontecendo nele. Estão conseguindo entender? Isso, a gente fala que quando acontece essa indução máxima com o motor parado, quando eu vou ligar o motor, ele vai sair da inércia, eu tenho a corrente de partida. Então, a corrente de partida de um motor de indução, ela é alta, da ordem de 6 vezes, 7 vezes, até 9 vezes a corrente nominal, né? Então, se eu tenho uma corrente nominal de 100 amperes, eu posso ter uma corrente de partida, na hora que eu ligo o motor na tomada, entre aspas, de 600 amperes até 900 amperes, de 6 a 9 vezes a nominal do motor. É muita corrente, né? Isso causa um estrago aí no motor, para o transformador, que vai sentir essa queda de tensão também violenta, para os cabos, enfim, né? É terrível. Então, o motor, na hora que ele recebe essa indução máxima plena, o torque também vai ser muito alto. O torque de partida é muito alto, porque a corrente que vai circular aqui vai ser alta. A corrente que vai entrar no motor vai ser uma corrente muito alta, porque a indução está muito alta, está muito poderosa. E aí, na hora que isso acontece, pessoal, eu tenho a corrente de partida alta, e nós sabemos que o torque de um motor, ele é proporcional à corrente que entra aqui na armadura do motor. Então, quanto mais corrente o motor consome, o torque, ele é K-φ-IA. K, constante construtiva da máquina, o fluxo magnético que eu tenho aqui dentro da máquina, vezes a corrente que está entrando na máquina. Então, quanto maior for essa corrente, e na hora que eu ligo o motor ela é muito alta, maior vai ser o torque. E aí o motor ele tem aquela força lá do Superman para vencer a inércia, né? Imagina que você quer entrar debaixo do chuveiro frio, nesse frio que está fazendo hoje na cidade, né? Você não tem inércia nenhuma, você vai correr, ficar paradinho lá. Mas na hora que você liga na tomada, ele dá uma esquentada no trem lá, dá uma corrente de partida alta, um torque de partida alto, capaz de tirar o rotor da inércia. Por mais que o rotor seja grande, por mais que a carga pendurada no eixo seja uma carga pesada, né, de grande conjugado mecânico que nós falamos, na partida tudo é muito alto. A corrente é 6 vezes maior, o torque é 6 vezes maior, então ele consegue sair da inércia. A pior situação para o motor, meninos, é quando ele está na inércia, parado. É igual o ser humano, né? Para a gente sair da inércia é muito difícil.
Uma vez que a gente está no embalo, a gente vai embora. Já levantou, sair da cama é muito difícil, né? 5 horas, 6 horas da manhã. Uma vez que você levantou lá, tomou um café, passou uma água no rosto, vestiu a roupa, saiu de casa, aí o que vier é lucro, né? Aí você está no embalo. À medida que o motor vai embalando, vai ficando mais fácil. Sair da inércia é que é o problema. Então, até nisso, olha só, né? Como é que o fenômeno físico aí nos ajuda. Até nisso é bacana. Na hora que eu ligo o meu motor, né, energizo o meu estator, o torque é máximo, é 6, 7 vezes a nominal. Consigo vencer a inércia. Vencendo a inércia, o meu motor começa a acelerar, começa a aumentar a rotação. Ok? Ele vai aumentando a rotação, vai acelerando, acelerando, acelerando. Cada vez que ele acelera, a indução diminui. Por que a indução diminui? O campo magnético girante, ele vai girar lá 1.800 RPM, faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio. Ele é 1.800 RPM cravado, síncrono. O rotor vai tentando chegar lá nos 1.800 RPM. E vai acelerando para tentar chegar lá. Só que na hora que ele está, imagina, com 900 RPM, está numa proporcional a 30 Hz, digamos assim. A indução que antes era de 60 Hz, proporcional a 60 Hz, agora ele está lá 60 e o rotor já está a 30. Então, o que o rotor está observando é uma indução não mais de 60 Hz, é uma indução da diferença da velocidade do rotor, da velocidade do campo magnético girante. Então, se o campo magnético girante está a 60 e eu já estou a 30, a diferença aí é de 30 Hz. Ele continua acelerando, só que agora com menos vigor, com menos torque, porque a indução diminuiu, a corrente de indução diminuiu. Se a corrente de indução diminui, o torque diminui. Ele já está acelerando, mas com menos gás, com menos vontade, ok? E aí ele continua acelerando. Chega uma hora que ele está lá a 1.700 RPM, 1.720 RPM, proporcional, por exemplo, a 57 Hz, quase chegando nos 60. Quer dizer, ele está quase alcançando a velocidade do campo magnético girante. Se porventura ele alcançar a velocidade do campo magnético girante, se isso fosse possível, eu teria os dois girando na mesma velocidade. Ou seja, é a mesma coisa que ter um campo parado. Se eu estou andando num carro, numa Ferrari, a 200 por hora, tem outra Ferrari, uma Lamborghini, né? Também a 200 por hora, quando eu olho uma em relação à outra, elas estão paradas. Uma não está acelerando, não está na frente em relação à outra. As duas estão, embora elas estejam na velocidade altíssima, de 200 km por hora, uma em relação à outra está parado. O campo magnético girante em relação ao rotor, estariam eles estáticos, parados. E campo magnético estacionado, contínuo, não produz indução, não produz tensão induzida, não produz corrente induzida. Portanto, o torque seria nulo. Então, se o motor alcançar os 60 Hz, a indução zera. Se a indução zerou, o torque zerou. Ele não tem força mais para girar. Aí ele vai desacelerando. Então, ele fica nessa brincadeira, pessoal, de acelera, desacelera, até chegar no ponto de operação, que depende da carga pendurada no eixo. Cargas muito grandes vão exigir um escorregamento maior. O que é o escorregamento? A diferença da velocidade do rotor para a velocidade do campo magnético girante. Então, se eu tenho um campo magnético girante de 1.800 RPM e o meu rotor estabilizou em 1.720 RPM, a diferença está de 80 RPM, né? Assim, eu tenho o campo a 1.800 e tenho o rotor a 1.720. Eu tenho uma diferença de 80 RPM. São esses 80 RPMzinho ali que vão provocar a indução no meu rotor. Às vezes uma indução, pessoal, de 3 Hz, de 5 Hz, né? Uma corrente induzida com uma frequência baixa, 3 Hz, 5 Hz, 8 Hz. Ou seja, se eu tenho 3 Hz, são 3 oscilações por segundo. É uma taxa de variação pequena. Antes, na partida, eu tinha uma taxa de variação de 60 vezes por segundo. Agora, que eu acelerei, a taxa de variação do campo é só de 3 variações por segundo. Diminuiu muito a taxa de variação e a tensão induzida é N variação do campo no tempo.
Então, se a taxa de variação do campo no tempo diminuiu violentamente, a indução vai diminuir violentamente, o torque vai diminuir violentamente. Ele vai sair lá de 7 vezes lá o nominal para próximo da região nominal aqui. E se a carga exige... Entrou lá uma tia lá, né? Duas tias gordas lá no elevador. Pesou o elevador mais. Pesou o elevador, significa que eu vou ter que escorregar mais. Eu escorrego mais, ou seja, me afasto mais dos 1.800 RPM, vou lá para 1.680, estou bem longe dos 1.800 agora, para receber mais indução. E recebendo mais indução, eu aumento o torque, capaz de tocar lá e subir o elevador, mesmo com peso maior. Entenderam? Então é assim que funciona. Quanto mais ele escorrega, o motor ele escorrega para poder trabalhar mais, com mais torque. Diferente da gente, né? Opa! Só ligar a bateria aqui, pessoal. Quase que acaba a bateria do meu notebook aqui. Aí cancela, ó. Estava desligado a tomada. Professor. Pode falar. Mas tipo assim, um exemplo. Que o motor nunca pode atingir a velocidade síncrona. Aí vamos supor que ele atinge. Ele vai desacelerando até parar, ou ele desacelera um pouco e tenta acelerar mais um pouquinho? Isso, boa pergunta. O que ele vai fazer? Ele vai... imagina que ele atingiu lá os 1.800 RPM, torque nulo. Se o torque é nulo, ele vai perdendo velocidade. Quando ele vai perdendo velocidade, começa a sofrer indução novamente. Concorda comigo? Sim. Ele começa a chegar lá... Imagina que ele chegou nos 60 Hz. Aí ele zerou o torque. Aí caiu para 59. Na hora que ele caiu para 59, ele já sofreu uma induçãozinha aí, tiquinha de 1 Hz, não foi? Só que esse 1 Hz de indução talvez não vai ser suficiente nem para vencer as perdas internas de atrito, ventilação que tem dentro do motor. Então ele continua desacelerando ainda mais. Caiu para 58. Agora já tem 2 Hz de indução. Será que é suficiente para vencer as perdas? Se for suficiente para vencer as perdas, está imaginando um motor a vazio aqui, tá? Sem carga. Se for suficiente para vencer as perdas internas, ele vai estabilizar em 58. Se não for, ele vai desacelerar ainda mais. Se a velocidade caiu, ele vai cair para 57 Hz. Agora a indução é de 3 Hz. Então, para o motor a vazio, só com as perdas, 3 Hz normalmente, 2 Hz, já é suficiente para ele continuar rodando em 58, 59, 58,5, 57 Hz, para vencer somente as perdas internas do motor. Se ele tiver com carga, ele tem que escorregar mais. Escorrega até 5, 6, 8%, que é o normal aí de escorregamento de um motor com carga, acoplada ao eixo. Entendeu? Então, assim, é um processo físico, eletromagnético muito perfeito, porque ele vai desacelerando até que o torque que ele desenvolva no eixo seja suficiente para manter a velocidade constante. Na hora que o torque for suficiente para manter a velocidade constante, ele nem acelera mais e nem desacelera mais. Ele fica ali constante enquanto a carga não mudar. Se a carga mudar, aí ele vai encontrar um outro ponto de equilíbrio. O motor sempre vai buscar um ponto de equilíbrio de acordo com a carga que tem no eixo. Ainda que ele não tenha carga, que seja só as perdas internas. Entendeu? Então, professor, tipo assim, eu tenho uma carga muito pesada. Aí o motor atingiu a velocidade síncrona, começou a desacelerar. Por exemplo, se é uma carga muito pesada, lá por volta de 20 Hz, vai começar a acelerar de novo para vencer as perdas, até estabilizar no ponto certo. Aí se tiver uma carga, se não tiver carga, aí é só escorregar um pouco para voltar ao normal, certo? Isso, só que assim, quando o motor está partindo, ele não chega nos 60 Hz nunca, porque ele vai acelerando, a velocidade dele vai aumentando, até chegar num ponto que o torque desenvolvido aqui no eixo seja idêntico ao torque da carga pendurado. Na hora que o torque exercido pelo motor, o torque elétrico do motor, for igual ao torque mecânico da carga, tá? Vamos imaginar em newton-metros. 80 newton-metros aqui no elétricos, igual aos mesmos 80 newton-metros da carga. Na hora que o torque do motor elétrico se iguala com o torque mecânico da carga, o que nós temos ali? A hora que acontece essa igualdade, eu não tenho torque mais para acelerar o motor. E ele nem vai frear.
o torque vai subir, o torque elétrico começa muito alto. O da carga está aqui em 100. O elétrico começa em 600 na partida. Aí, à medida que o motor vai acelerando, o torque elétrico vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e a velocidade vai aumentando. Na hora que chegou igualzinho o torque da carga, ali, um torque igual ao outro, eu já não tenho mais, que a gente fala, de torque de aceleração do motor. Porque ele já não tem torque elétrico para acelerar mais. Ele vai estabilizar ali. Pode ser 55 Hz, pode ser 57 Hz, pode ser 54 Hz, entendeu? Ele vai caindo, a velocidade dele vai acelerando, o torque vai caindo até encontrar a carga. Na hora que ele encontra a carga, ele não tem força para passar daquela velocidade. Ele tem que estabilizar ali, porque todo o torque que ele está desenvolvendo na ponta do eixo está sendo consumido pela carga mecânica. Então a velocidade ali estabiliza. Ele não chega até os 60 para depois voltar, entendeu? Ele já chega na velocidade certinha que ele tem que chegar de acordo com a carga. Não sei se você conseguiu entender. Então, tipo assim, o motor sabe mais ou menos quanto que a carga está exigindo de torque. Isso, que é o peso na ponta do eixo do motor. Eu tenho uma correia aqui que está puxando um elevador, por exemplo, né? Então, quando eu ligo o motor, o torque dele é muito alto, o torque elétrico é muito alto e a velocidade é muito baixa, zero, né? À medida que a velocidade vai subindo, o torque vai caindo. Por que o torque vai caindo à medida que a velocidade aumenta? Porque a indução diminui. À medida que a velocidade vai aumentando, a indução vai diminuindo, então o torque vai caindo. Na hora que o torque encontra a carga, ali é a velocidade que ele vai estabilizar. Se eu tiver uma carga menor, ele vai estabilizar numa velocidade maior. Se eu tiver uma carga muito grande, ele vai estabilizar numa velocidade muito pequena. A velocidade dele vai ser bem abaixo dos 1800, entendeu? Ô, Viana. Oi? Então tem jeito de eu tentar estabilizar ele nesse sentido, fazendo a troca apenas da polia, né? Uma polia ou uma correia. Sim, se você troca a polia e muda ali a relação de massa, de força, né? Ele muda o ponto de operação dele. Aí eu consigo controlar, então. Consegue, mas você teria que ter um conjunto mecânico aí de engrenagens, né? Bacana para fazer isso. E, de fato, algumas aplicações eram assim antigamente. Hoje em dia, eu consigo controlar a velocidade dele de forma muito mais fácil utilizando inversor de frequência. E aí tem um detalhe também, Lucas, que eu consigo fazer isso para velocidades próximas da síncrona. Vamos imaginar que 1.800 RPM. Eu conseguiria fazer isso para fazer um ajuste entre 1.650 a 1.800. Eu não conseguiria operar esse motor com 900 RPM. Jamais. Por quê? Com inversor de frequência eu consigo, mas utilizando engrenagem, jamais. Por quê? Não que a mecânica não resolva. Resolve sim. O problema é que se o motor de indução operar com 900 RPM, a indução que ele vai sofrer aqui dentro, 900 é metade de 1.800, né? A indução que ele vai receber aqui é gigantesca, é 30 Hz. E o motor, ele não suporta essa temperatura toda, esse aquecimento todo, essa corrente tão alta, entendeu? A pressão mecânica é maior, né? Aí o que acontece? O motor ele não foi projetado para trabalhar com escorregamento. Nesse caso, eu teria um escorregamento de 50%. O motor, se ele trabalhar escorregando 50%, ele queima. Poucas horas. Então, por isso que esses maquinários têm, por exemplo, esse CLP. Quando ele chega em 60 Hz, ele precisa cair, correto? Sim. Aí ele controla por ali, por exemplo, chegou a 60, eu preciso que você caia no mínimo aí para uns 40, para você voltar a acelerar de novo, correto? Não, na verdade, ele não vai até 60 e cai. Ele já chega na velocidade que ele tem que chegar direto. Se a carga for, por exemplo, se a carga exigir um escorregamento de 8%, ele sai lá, ele começa com um escorregamento total de 100%, né? Velocidade zero. Ele vai acelerando até chegar, por exemplo, a 55 Hz. Entendeu? Na hora que ele chega a 55 Hz, ele não consegue passar dessa velocidade, porque ele não tem torque para passar dessa velocidade. O torque dele vai ser suficiente só para tocar a carga. Porque antes de chegar na carga, o torque que ele tem é suficiente para acionar a carga,
e ainda sobra um torquezinho elétrico para acelerar, ganhar velocidade. Chega uma hora que o torque desenvolvido vai diminuindo e isso é somente suficiente para tocar a carga. Ele não tem torque elétrico a mais para ainda ganhar velocidade. Então ele já chega, ele parte do 0 RPM, já chega lá em 1720 RPM e não consegue passar dali. Ele não consegue desenvolver um torque para conseguir aumentar a sua velocidade, só para tocar a carga naquele valor, entendeu? Entendi. E aí, se, por exemplo, a carga, aí tá lá, 1720 RPM, tocando lá a carguinha dele. Aí o que eu faço agora? Eu pego a carga e aumento. Em subir mais alguém no elevador, ou botei mais minério de ferro na esteira, né? Então, enfim, eu aumentei a carga. Ele estava 1720 para a carga anterior. Então, se aumentar a carga, aumentar o peso no eixo do motor, aí o torque que ele está desenvolvendo não vai ser suficiente nem sequer para tocar a carga maior em 1720 RPM. O torque elétrico ele não consegue tocar aquela carga maior em 1720. O que ele vai fazer? Vai desacelerar para 1710, por exemplo. Aí ele vai cair 10 RPM. Na hora que ele cai 10 RPM, a indução sobre ele aumentou. Se a indução aumentou, o torque vai aumentar também. Aí ele consegue tocar essa carga maior, por exemplo, em 1710. Entendeu? Então, quer dizer, toda vez que a carga aumenta, o motor vai ficando para trás. Ele vai desacelerando e recebendo mais indução. Quanto mais ele desacelera, mais indução ele recebe. E com isso, o conjugado dele, né, o torque dele aumenta. Aí ele consegue dar conta da nova carga numa velocidade menor. Aí eu coloco mais carga, só para terminar o raciocínio. Coloco mais carga, ele vai escorregando mais. Coloco mais carga, ele vai ficando cada vez mais para trás para receber mais indução, para desenvolver um torque maior, para o torque do motor ser igual ao da carga. E vai chegar um ponto, pessoal, que se faltar lubrificação, ou subir 10, 20, 30, um elefante no elevador, chega uma hora que ele vai escorregando. Chega uma hora que eu preciso de ter um torque tão grande no eixo que o motor não é capaz de fornecer. Aí o eixo trava. A gente fala que o eixo travou. Ou seja, eu fui botando tanto peso para o motor carregar, tanto peso para o motor acionar, que a velocidade foi diminuindo. Né? Igual o burro de carga, né? Você vai colocando um saco de cimento, 2 sacos de cimento em cima do burro e vai arriando, vai andando cada vez mais devagar. Chega um ponto que o eixo vai parar. Não consegue mais girar. A carga na ponta do eixo está maior do que o motor consegue desenvolver com o máximo de escorregamento possível. Aí o motor volta para aquela condição de partida. Está energizado, mas o rotor está parado. Está recebendo aqui 60 Hz de indução máxima, e a carga não está conseguindo sair do lugar. A gente fala que o rotor travou. Ele pode travar por problemas mecânicos, falta de lubrificação, alguma engrenagem que tenha travado, alguma carga absurda que entrou na linha de produção, que não era esperado. Aí o motor trava. Só que ele trava e a indução está máxima. O motor vai aquecer. A proteção tem que desligar. Se não desligar, ele queima. Porque ele não pode trabalhar sobrecarregado desse jeito, entendeu? Ele tem que partir carregado, pesado, quente, depois ele tem que chegar lá no escorregamento de 8%, 5%. Se ele ficar no escorregamento de 100%, 50%, 30%, o motor não suporta. Os enrolamentos do estator vão queimar. Ok? Dúvidas? Mesmo se usar um inversor de frequência? Não, porque aí, quando eu uso o inversor de frequência, tudo muda. Porque agora, quando eu uso o inversor de frequência, eu estou mexendo na variável da frequência. Aí a velocidade do campo magnético girante não vai ser mais 1800, Thiago, percebe? Agora, o campo magnético girante ele vai girar no 120 F sobre P. O P é 4 polos, não mudou. Mas a frequência do que o inversor vai entregar para o motor não vai ser mais de 60 Hz, vai ser de 30. Então, eu consigo transformar em uma rede que antes era de 60 Hz como se fosse uma rede de 30 Hz. Então, o campo magnético que antes estava a 1.800 RPM, agora o campo magnético vai ter 900 RPM só. Se eu configurar o inversor, né, para trabalhar com 30 Hz, por exemplo.
Então, olha que bacana. O campo magnético saiu de 1.800 RPM, campo magnético girante, em 60 Hz, para 900 RPM, agora que eu usei o inversor de frequência liberou 30 Hz só para o motor. Ele mudou a forma de onda senoidal. Antes era 60 vezes por segundo, agora é 30. Ele mudou. Então, se o campo magnético girante mudou a velocidade, o meu escorregamento agora vai ser proporcional ali a 900 RPM. Então, eu vou ter o campo magnético a 900 e o meu motor a 870, 850, 880, próximo dos 900. Se antes era próximo dos 1800, agora ele vai ser próximo dos 900, entendeu? Aí muda a velocidade do rotor completamente, cai pela metade nesse ponto. Por isso que o inversor de frequência é a oitava maravilha do mundo. Né? Se eu colocar lá 10 Hz no inversor de frequência, o meu campo magnético girante vai estar devagarzinho, lentão lá e tal, e o rotor vai estar sempre próximo à velocidade do campo magnético girante. Nunca igual, sempre próximo ali, pertinho ali do campo magnético girante. Então, o que o inversor de frequência faz é mudar a velocidade do meu campo magnético girante, da velocidade síncrona do meu motor. Viu que barato? Ô, Rian, eu já vi eles reformando o motor, a bobina. Depois que eles reformam esse motor, ele tem essa capacidade de controlar essa frequência? Não, porque quando você reforma o motor, você está reenrolando o motor, né? Se você colocar o mesmo número de espiras e você mantiver o número de polos, nada muda. A não ser que você mude o número de polos na hora que você está reformando o motor, que é possível. Mas normalmente o pessoal mantém o mesmo número de polos, a mesma quantidade de bobinas. Então a frequência ali, a frequência continua sendo 60 Hz da rede. Então a única forma que tem de você alterar a velocidade síncrona do campo magnético girante ou é mexendo no número de polos ou mexendo na frequência da rede. Mas a pressão dele continua a mesma? Oi? A pressão dele para girar continua a mesma? A pressão? Não entendi. A força dele para girar, para aguentar. Sim. O torque, se você reenrolar, o torque continua o mesmo se você mantiver o mesmo K. Lembra daquele K que é a constante construtiva da máquina? Então, se você mantiver o mesmo número de bobinas, com a mesma área, utilizando o mesmo cobre, com o mesmo grau de pureza, com o mesmo número de voltas, você está mantendo o mesmo K, constante construtiva da máquina, igual. Então, se você manteve todos os parâmetros iguais, o torque vai ser o mesmo, entendeu? Entendi. A não ser que você, na hora que está reformando, você coloca o número de voltas a mais do que tinha. Aí você está ganhando o número de bobinas a mais. Aí você está mexendo na constante construtiva da máquina. Aí você está mexendo no torque. Ok? Certo. Mas normalmente nos projetos das máquinas, né? O número de espiras ali é tudo casado com as dimensões do estator. Você nem consegue colocar um número muito maior de bobinas ali dentro, porque o dimensional da máquina está muito ligado já com o projeto elétrico. Então, o que cabe ali é mais ou menos aquilo ali mesmo, né? Você não consegue mudar muita coisa, não. Tá? Ô, professor. Pode falar. Se, tipo assim, eu tenho um motor, ele só aguenta uma carga no eixo de 50 kg, e eu coloco uma de 60. Se eu usar um inversor de frequência e variar, o motor pode ser capaz de tocar essa carga de 60 quilos? Então, primeira resposta é a seguinte, né? Se você tem um motor que toca 50 quilos e você coloca 60 quilos, o motor vai tocar. Ele vai funcionar do mesmo jeito, só que com um escorregamento maior. Aí você tem que ver se esse escorregamento maior não vai provocar uma sobrecarga no motor, entendeu? Ah, sim, mas e se provocasse uma sobrecarga e não conseguisse nem tocar? Então, aí você não, vamos supor que você aumentou muito, né? Você pulou de 50 para 100 quilos, dobrou, por exemplo. Aí pode ser que o motor não consiga acionar aquela carga e trava, né? Aí se você usar um inversor de frequência, normalmente os inversores de frequência, eles não mudam o torque do motor, o torque continua o mesmo, porque eles mantêm a relação V sobre F. Existe uma relação V sobre F que define o fluxo da máquina. Né? Então, o inversor de frequência, se ele mexe na frequência, ele mexe também na tensão, no nível de tensão que está sendo aplicado no motor, ok? Então, na verdade, ele mantém a relação V sobre F, que dá o fluxo constante. E o fluxo sendo constante, o torque da máquina não muda,
Tá? Então, tem jeito de eu mexer nessa relação de fluxo V sobre F? Tem, para ganhar um torque a mais, um torque a menos, só que aí é um outro problema de acionamento de máquinas, assim, é um outro departamento, é um estudo bem mais complexo, entendeu? Que aí tem que ver se esse aumento de torque não vai provocar aquecimento maior nas barras do próprio rotor, nos enrolamentos do estator, se ele não vai vir a queimar por aquecimento do mesmo jeito, entendeu? Ele pode ganhar torque, mas ele vai aquecer mais e o enrolamento não está preparado para isso do estator, vai acabar queimando do mesmo jeito. Por isso que os inversores de frequência, eu comentei que eles mantêm a relação constante do V sobre F, tensão sobre a frequência, porque isso define o fluxo da máquina. Então a ideia é manter o fluxo constante para manter o torque constante do motor e com isso eu não conseguir colocar meu motor em risco, entendeu? Entendi. Mas tem jeito para tudo, só que tudo tem implicação. Você me fez lembrar de um caso interessante de os motores uma vez na Arcelor, que eles eram motores antigos, e nós queríamos fazer uma aplicação com inversor de frequência. Ele iria sair de 1.800 RPM para um pouco mais de 600 RPM, acho que até menos que 600 RPM. Ia diminuir muito a velocidade do motor, né? E aí nós tivemos um problema sério com aquecimento, Daniel, né? Vê se você consegue imaginar por quê. A gente percebeu que nos motores a corrente era a mesma, assim, o torque não aumentou, a carga era a mesma, o torque era o mesmo, nada, a gente não exigiu mais corrente do motor, corrente é igual, torque igual, só diminuiu a velocidade. Eu precisava diminuir a velocidade, mas o motor desarmava direto por sobrecarga. Olha só que maluquice, né? E para entender o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eu diminui a velocidade, não mudei a carga, pelo contrário, o motor para tocar aquela carga numa velocidade menor é até mais fácil, né? Imagina você lá, peão de carga, puxando 2 sacos de cimento, aí alguém vai e tira, você tem que andar em 1 hora, chegar no destino. Agora eu falo, não, você pode chegar no destino em 2 horas, te dei mais tempo. Você vai numa velocidade menor, é mais fácil carregar saco de cimento numa velocidade menor, a potência ali é até menor, né? Mas o motor aquecia, olha só que loucura. E aí, olha qual que é a questão. O motor, aqui dentro, nós temos o ventilador interno do motor, não tem? Que é aqui, essa tampa defletora que tampa. Acoplada ao eixo, tem uma hélice aqui que fica soprando nessas aletas aqui, né? Trocando calor com o motor. E aí o motor lá, antigo, ele foi projetado para trabalhar com 1.800, próximo, né? Nunca com 1.800, próximo a 1.800 rotações por minuto. E aí veio a gente, muitos anos depois, né? 20 anos depois, e mudou a velocidade do ventilador, que ele trabalhava em 1.700 e alguma coisa, para 600 rotações por minuto. Ou seja, a troca de calor foi muito prejudicada, né? O ventilador foi projetado para trabalhar com 1.720 rotações por minuto, trocar bastante calor com a carcaça, e agora, como a gente diminuiu a velocidade do nosso processo com o inversor de frequência e caiu para 600 mais ou menos, o ventilador é como se eu tivesse reduzido, né, a velocidade do ventilador e muito. A troca de calor ficou muito prejudicada. O motor começou a esquentar muito, porque o projeto do motor da máquina lá atrás não previa que no futuro alguém iria acionar esse motor numa velocidade tão baixa assim. Nem inversor de frequência existia naquela época, né? Então pensa bem, olha que loucura que é essa aplicação. Tanto é que os motores de hoje em dia, aí começou a vir, esse motor, ele é adequado para trabalhar com inversor de frequência ou ele pode vir a sofrer aquecimento com velocidade reduzida, né? Tem motor de indução desse daqui, pessoal, que a gente opera com 10 Hz. Você até vê o eixo girar, ó, devagarzinho. O ventilador tá ali, girando assim, ó, bem devagarzinho. Tá trocando calor nenhum. É como se nem tivesse ventilador, né? E o motor suporta essa velocidade baixa, essa troca de calor pequena. Até isso a gente tem que ver. Hoje em dia, os motores mais novos, né? Todos eles, os fabricantes já sabem dessa aplicação com inversor de frequência e tudo mais. Então, o projeto já tem que levar isso em consideração, né? Das máquinas. Mas antigamente, ninguém levava isso em consideração. Olha que loucura, né? Uma redução da velocidade implicou numa redução do ventilador interno aqui, ó, que fica acoplado ao eixo que está aqui dentro. Uma troca de calor ficou muito prejudicada e com isso o motor aquecia muito. Entendeu, Daniel? Entendi. Então são muitos pontos que a gente tem que ver, né? Porque o imediatismo fala, coloca inversor nesse motor e eu não vou comprar motor novo, vou economizar uma grana
violenta, né? Vou usar os motores que eu já tenho disponíveis na fábrica. Só que ninguém pensou, né, que ele poderia aquecer devido a uma rotação menor do ventilador. Entendeu? Claro que teve jeito, teve solução, né? Teve como a gente mexer um pouco no resfriamento do motor, na corrente, no relé, trabalhamos um pouco mais no limite ali da proteção e as coisas funcionaram. Mas temos que ficar alerta com relação a essas coisas, ok? Bacana? Dúvidas? Essa sobrecarga na ponta do motor, no eixo ali, poderia causar um empeno, né? Um empenamento. Empeno, a vibração pode ser, pode vibrar mais, tudo muda, né? Acaba que tudo pode, quando ele aquece, né? Não só o eixo quente, os mancais aquecem, os enrolamentos do estator trifásicos aquecem, pode derreter o verniz e fechar um curto-circuito. Então, N problemas podem acontecer. Dilatação também, né? Dilatação, aí muda tudo, cara. Aí a máquina começa a vibrar por conta de dilatação diferente. É uma lenha. Entendi. Então, quando a gente está... se preocupem com isso. Eu vou usar um motor com inversor de frequência em velocidades muito baixas, né? Em velocidades muito abaixo da velocidade síncrona. Se preocupem com os problemas que podem acarretar isso, ok? Joia? Podemos seguir? Podemos. Pode me interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Essa é a chance que nós temos aí de... Aqui, ó, tem uma expressão bacana aqui, ó. Cadê? Passei. Aqui, o torque elétrico, meninos, né? O torque elétrico do motor, ele sempre vai se igualar ao torque mecânico, que é a carga, mais as perdas internas. Se o torque elétrico for maior do que o torque mecânico mais as perdas, né, isso aqui é o que o motor precisa para rodar. A carga acoplada ao eixo, mais as perdas internas, atrito, ventilação, enfim. Se o torque elétrico for maior do que isso, eu vou ter um torque de aceleração. O motor acelera. Na hora que o elétrico se iguala ao mecânico e às perdas, o torque de aceleração vai a zero. Ele para de acelerar a velocidade. Cheguei na velocidade de operação. Então, ele não vai a 60 Hz para depois voltar. Ele vai acelerando enquanto eu tenho um torque de aceleração, enquanto o torque elétrico é superior a isso aqui. Na hora que o torque elétrico ele se iguala ao que está pendurado no motor, esse torque de aceleração se torna nulo. E nós vimos lá na física, quando a aceleração é zero, a velocidade é constante. Tem gente que fala assim, a aceleração é igual a zero, a velocidade é zero. Não. Na física, quando a aceleração é zero, eu desenvolvo uma velocidade constante. Se a aceleração é positiva, é maior do que zero, eu ganho velocidade. Se a aceleração é menor do que zero, eu perco velocidade. E se a minha aceleração é zero, a velocidade é constante. Ok? Então, na hora que o elétrico se iguala ao mecânico, o torque de aceleração é zero, a velocidade fica constante, aonde ela estiver. Então, parece que é automático, né? Mas é físico o negócio. Enquanto eu tenho torque de aceleração, eu tenho um torque, vai aumentando a velocidade. 100 km por hora, 120 km por hora. Na hora que isso aqui, eu tenho essa igualdade, esse torque vai a zero, e na velocidade que ele tiver, ele vai se tornar constante, aquela velocidade. Até eu mexer aqui no torque mecânico. Aí, se eu aumentar o torque mecânico, eu tenho um torque de aceleração negativo, ele volta. Se eu tiro carga do eixo, se eu alivio para o motor, eu tenho um torque positivo de aceleração, aí aumenta a velocidade, entendeu? De modo sempre obter essa igualdade aqui, ó. Essa é a igualdade física que nós temos no eletromagnetismo, ok? Aí na hora que a gente entende isso, né? Pô, que barato, né? Ele sempre vai achar a velocidade ali, né? Uma velocidade onde essa expressão vai se tornar igual, o que eu tenho de um lado vai ser igual do outro lado, e isso aqui vai a zero, e ele desenvolve velocidade constante. Se eu desequilibro essa equação, eu vou ter um desequilíbrio também aqui na aceleração, ele vai acelerar ou vai frear, né? De modo a encontrar outra velocidade de modo a obter essa igualdade. Ele sempre vai buscar essa igualdade. Sempre vai buscar essa igualdade com torque de aceleração nulo. Ok? Na hora que isso acontece, ele está em regime contínuo de operação, que a gente fala. Ele entrou em regime permanente
operação. Na hora que eu tenho um desequilíbrio nessa equação, ele dá uma balançada até atingir novamente o ponto de equilíbrio. Ok? Essas são as expressões de escorregamento, para cálculo de escorregamento e tudo mais. Detalhe para esse FR aqui, meninos. Detalhe, opa, meu mouse travou aqui. Esse FR, né? É a letra de escorregamento, nem lá do slip, do inglês, por isso que é S, tá? É a diferença da velocidade síncrona para a velocidade do rotor, do rotorzinho aqui, dividido pela velocidade síncrona. Isso é escorregamento. A gente costuma trabalhar com escorregamento percentual. É a mesma coisa, só que eu multiplico por 100%. Aí vira um escorregamento percentual. Eu também posso calcular o escorregamento pegando o FR dividindo pelo FE. O que é o FE? A frequência das correntes do estator. Gente, anotem aí. Frequência das correntes do estator é a frequência da rede. 60 Hz aqui no Brasil, 50 Hz no Paraguai, 20 Hz se estiver saindo de um inversor de frequência, 10 Hz, né, se for um inversor, enfim, a frequência que o motor está recebendo da rede. E o FR? O FR, pessoal, não é a frequência de rotação do rotor, não. O FR é a frequência das correntes induzidas no rotor. Vocês conseguem entender o que significa isso? Se o meu rotor está girando lá proporcional a 57 Hz e o meu estator está ligado numa rede de 60 Hz, 60 Hz menos 57 Hz, que ele está aceleradão, né? Já em regime contínuo, 60 menos 57, eu vou ter uma frequência de indução aqui de 3 Hz só. Hertzinho, né? Nem sei se existe isso. De 3 Hz só no meu rotor. Então, o FR não é 57 Hz. É 3 Hz. É o que está sendo induzido lá nas barras da minha gaiola de esquilo. Ok? E aí, se você está induzindo 3 Hz, o rotor vai estar girando numa velocidade de 1.700 e tanto lá, que é proporcional a 57 Hz. Então, se ele gira 57 Hz, ele vai sofrer uma indução de corrente de 3 Hz, que é o FR. Entendeu? E essa expressão pode ser reescrita aqui, ó. O FR, eu vou passar o FR multiplicando para cima, né? Então, o FR vai ser o escorregamento, S vezes o FE. O S aqui, meninos, não é percentual, tá? Então, eu não vou entrar com 8%, eu vou entrar com 0,08%. Eu não vou entrar aqui com 5%, de 5%, eu vou entrar com 0,05%. É o S nu e cru aqui, ó. E, por fim, tem essa outra expressão. Não decorem essa expressão vem daqui, ó. Só manipular algebricamente, se eu multiplicar o ômega S multiplicando o S. Passar o ômega R para um lado, passar para cá subtraindo. Manipular algebricamente, colocar o ômega S em evidência, vai ficar 1 menos S, que multiplica o ômega S, o ômega R. Se eu isolar o ômega R aqui, passar o ômega S multiplicando, esse para o outro lado, multiplicar por menos 1, fazer álgebra, né? E colocar o ômega S em evidência, eu vou ter que essa expressão pode ser reescrita dessa outra forma. É a mesma expressão, eu só escrevi de forma diferente. Manipulei, porque às vezes me interessa calcular direto o ômega R. O que é o ômega R, pessoal? É a rotação em RPM do eixo da máquina, do rotor do motor. Entendeu? Tá? Então, essas expressões, pessoal, vale a pena vocês escreverem, fazendo resuminho, utilizarem bastante, porque sempre vai cair no concurso público, numa prova de estágio, numa seleção de emprego. As empresas que aplicam aí questionários, provas, né, para contratar um técnico, um eletricista, sempre vai cair uma questão de motor de indução. Você vai lembrar de mim lá quando estiver fazendo a prova, né? Seja de concurso público ou numa empresa. Poxa, bem que o professor Riane falou que ia cair uma questão de escorregamento, uma questão de motor de indução, que ia usar uma expressãozinha dessa para calcular escorregamento. Então, lembrem disso, que vai cair, com certeza vai cair. Não teve uma prova da Petrobras que não caiu uma questão dessa. Ok? Bom, vamos para o que interessa, então, que é desenvolver os nossos exercícios, né? Vocês chegaram a fazer, eu deixei isso aqui na última aula gravada, eu acho. Vocês chegaram a fazer esses 3 exercícios aqui ou ainda não? Eu cheguei a desenvolver e fazer. Todo mundo? Sendo sincero, ainda não. Oi? Sendo sincero, ainda não. Não, vamos fazer aqui rapidinho. Bacana. Também não.
Vou fazer aqui, então, a gente faz rapidinho. Ó. Qual o rendimento de um motor de indução trifásico, MIT, né, trifásico, que fornece 100 HP no eixo, então aqui, ó, 100 HP na ponta do eixo, e retira, né, 90 kW da rede, ou seja, da CEMIG lá, a CEMIG está observando, está fornecendo uma potência de 90 kW e o motor está desenvolvendo 100 HP no eixo. O que é isso, né? Então, primeiro a gente tem que lembrar do HP e do CV. Um HP, quanto que vale um horsepower, né? Que é um cavalo vapor, um cavalo potência, ou um CV. Um HP é 746 watts. Vocês têm que saber isso também. Aproximadamente, a rigor é 745,5, acho que é isso. E um CV é aproximadamente 736 watts. Né? O HP surgiu lá da experiência que eles fizeram na Inglaterra. O CV, se eu não me engano, foi na França ou Alemanha. Né? Então, teve uma diferencinha aí. Foram experiências muito parecidas, mas utilizando algumas variações que deu essa diferencinha pequena aqui. Né? E na época tinha a questão do Napoleão, com a Inglaterra, aquela questão toda. Aí, até hoje, permanece o HP e o CV, mas são unidades muito próximas. Ok? Então, o que está falando aqui, pessoal? O motor de indução, para carga, na ponta do eixo aqui, já desprezando as perdas aqui dentro, né? Porque o alimento aqui a caixa de ligação está chegando aqui na caixa de 90 kW, tem as perdas internas, atrito, ventilação, tem esse ventiladorzinho aqui atrás, enfim, né? As perdas por efeito Joule, tem várias perdas aqui dentro do motor, e o que sai mesmo, que vai produzir trabalho na minha fábrica, é o eixo, que é o 100 HP no eixo. Como é que eu resolvo essa questão, então? Primeiro, eu tenho que definir, ó, a potência mecânica de saída do motor é de 100 HP. 1 HP é 746 watts. Então, 100 HP vezes 746 watts, né, que é cada HP, eu vou chegar que está saindo do motor, potência mecânica de saída na ponta do eixo, de 74,6 kW. Opa! Se a CEMIG está te fornecendo 90, e na carga lá no elevador, lá na esteira, na bomba, enfim, está consumindo 70, está chegando 74,6, tem uma diferença aí. E isso tem a ver com o rendimento do motor. Nessa diferença aqui são as perdas. Você está sugando 90 da CEMIG e entregando 74,6, é igual imposto de renda, né? Você recebe R$1.000, por exemplo, e de salário na carteira, e no final o que chega para o seu bolso, na sua conta lá, o que chega lá é R$800. Descontou imposto de renda, vale transporte, sei lá, imposto daqui, imposto dali. Você ganha 1.000, né? A empresa te paga 1.000, mas o que chega lá para você de fato é R$800. Né? Então, essa diferença são as perdas que acontecem aí, que no motor não é diferente. Ok? E como é que eu avalio se o motor tem um bom rendimento ou um mau rendimento? Se eu estou pagando muito imposto, muito desconto em folha de pagamento, né? Ou pouco desconto em folha? Medindo um rendimento. Então, eu tenho a potência mecânica de saída, que é de 74,6 kW, e a potência elétrica de entrada. Por que eu chamei de elétrica, pessoal? Porque é o que eletricamente está sendo gasto, consumido pelo motor. Se eu fizer essa divisão, vai ser o 74,6 na ponta do eixo, dividido por 90 kW, vezes 100%. Eu vou chegar num rendimento percentual, fazer essa divisão aqui, de 80 kW, cota em kilowatts, né? De 83%. Ou seja, o motor tem um rendimento de 83%. 17% é perdas. De tudo que você vai pagar na conta de energia para a CEMIG, 17% desse motor se perdeu, efeito Joule, atrito, ventilação, blá, 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 e 83%, que é esse valor aqui, vai ser entregue para sua carga mecânica. Entenderam? Eu vou explorar melhor esse conceito de rendimento também na semana que vem, quando a gente falar de dados de placa do motor de indução. Ok? Então, claro que quanto maior for o rendimento do motor, maior vai ser, melhor né? Quanto mais alto. O ideal seria ter um motor de 100%. Já adianto que não existe. Né? O máximo rendimento que nós temos aí, na linha aí de alto rendimento, é 96%, 94%, 96%. Não consigo passar disso. Né? Um motor de 100% é um motor que não tem perdas. Você criou uma máquina ideal. Quem conseguir montar aí uma máquina ideal
vai ficar muito, muito rico, bilionário aí, tá? Até hoje é impossível, né? É impossível, porque na física tem as perdas. Atrito, ventilação, efeito Joule, perdas por RI ao quadrado nos enrolamentos, né? Então, não tem jeito de construir um motor sem perdas. Mas, mesmo assim, um motor de 83%, 90%, 92% de rendimento é muito bom. Se a gente imaginar que o motor do nosso carro aí é 45% de rendimento, né? Então, a gasolina, cara do jeito que está, mais da metade vira fumaça, vira aí poluição, barulho, calor, enfim, né? Menos da metade é que vira quilômetro rodado, é de doer o coração, né? Eu gostaria de substituir o motor do meu carro por um motor elétrico com esse rendimento aqui, ó. Tava feliz da vida. Mas, enfim, pode perguntar. E qual que seria o rendimento ideal, mais ou menos? Ou não existe um rendimento ideal? Não, existe sim. Inclusive, estou lembrando de um artigo aqui que eles estão mudando, inclusive, a norma para medir isso, que o parâmetro ideal. Hoje, um motor bom é um motor em torno de 90%, 92%. Vou tentar achar esse artigo que fala sobre isso, né, sobre os novos desafios da indústria, os novos conceitos de rendimento, né, necessários, a nova norma de rendimento, inclusive, que se espera dos motores. Vou compartilhar com vocês. Em torno disso aí, 90% é um bom rendimento para motor elétrico, ok? Beleza. Antigamente era 80%, esse aí 83%, 82%. Hoje a indústria já evoluiu bastante. Hoje já se fala em 90% aí tranquilamente, tá? E detalhe, meninos, quando eu compro um motor, né, a especificação de motor, esse motor nesse caso aqui, você ia comprar um motor de 100 HP no eixo, né, que é 74,6 kW, ou você iria especificar um motor de 90 kW? O que vocês acham? Uma boa pergunta, hein? Você tem uma carga que precisa disso aqui para funcionar. O seu processo, a sua fábrica, precisa de 74,6 kW para tocar a carga. Aí você vai comprar um motor para essa carga, né? Para ser mais ou menos próximo à carga. Aí você vai especificar, eu preciso de um motor de 74,6 kW, 100 HP, ou um motor de 90 kW. O que vocês acham? Um motor de 74. Né? Eu estou falando o seguinte, você especifica o motor pela potência mecânica de saída ou você especifica o motor pela potência elétrica de entrada? Essa é a minha pergunta, né? O que vocês acham? 100 HP? Isso, 100 HP. Quando eu compro um motor, a potência que eu especifico, que vem gravada na placa do motor, é a potência que ele vai desenvolver na ponta do eixo. Então, se eu tenho um motor de 5 cavalos, eu tenho que garantir que lá na ponta do eixo... tem 5 cavalos. Vai sair, está disponível para mim lá 5 cavalos na ponta do eixo. Significa que o motor de 5 cavalos, ele vai consumir mais do que 5 cavalos da rede. Não é assim? Porque ele fazer força, então ele vai dobrar o gasto. A potência que ele vai consumir da rede vai depender do rendimento do motor. Então, se eu comprei um motor de 5 cavalos, o fabricante te garante que lá na ponta do eixo ele tem que te entregar os 5 cavalos. Da rede, você vai ter que ver na placa qual que é o rendimento do motor. Quanto menor for o rendimento do motor, mais você vai gastar com esse motor, né? Durante a vida útil dele. Por isso está sendo revisada essas normas de rendimento. Vale a pena você gastar um pouco mais, comprar um motor de rendimento maior. Por quê? Se eu vou usar esse motor ao longo de 10, 15 anos, 10 anos eu vou usar esse motor, né? Se ele for um motor aí de 70% de rendimento, 80% de rendimento, e 5 cavalos, eu vou usar os 5 cavalos na ponta do eixo, só que da rede ele vai consumir mais da rede, mais do que um motor de bom rendimento, né? Se pegar um motor de 92% de rendimento, hein, comparado com um de 80%, imagina 10 anos esse consumo de energia maior. Os dois vão dar 5 cavalos na ponta do eixo, tanto de 80% de rendimento quanto de 92% de rendimento, os dois vão te entregar 5 cavalos. Só que um vai te entregar 5 cavalos consumindo muito mais energia da rede do que o outro. Isso ao longo de 10 anos dá uma diferença que às vezes vai se pagar, né, muitas vezes, se eu comprar um motor de alto rendimento. Entenderam? Que bacana. Ele acaba ficando mais defasado, né, ao longo dos anos. Oi? Ele acaba ficando mais defasado também ao longo dos anos. Ele acaba custando mais caro, né, Tiago? Às vezes assim, eu vou comprar esse motor de 5 cavalos, mas o rendimento dele é ruim, é 80%, é 77% de rendimento, mas ele tá mais baratinho, tá na promoção, vou comprar ele mesmo.
Só que o que você vai pagar mais de energia ao longo dos 10 anos não vale esse desconto, muitas vezes, entendeu? Claro que tem que fazer conta, mas às vezes não vai valer esse desconto na hora da compra, entendeu? É o famoso barato sai caro. Porque às vezes eu vou gastar um pouco mais caro para comprar um motor. É igual carro, né? Às vezes eu vou gastar um pouco mais caro para comprar um carro, mas ele dá 10 km por litro. O outro é mais barato, mas ele dá 6 km por litro. Né? Então, não, eu compro mais barato, mas o que eu vou gastar de combustível ao longo da vida útil do carro, às vezes não compensa, tem que fazer conta. Entendeu? Realmente. Outro dia eu estava doido para comprar um carro aí, mas eu vi a média dele, era o Tucson. Carrão completinho, uma espaçonave. O carro. Mas, nossa Deus, chique. Chique é todos. Né? Grande, espaçoso, para a família, excelente. Mas 6 km por litro. Misericórdia, como é que você. Como é que você banca muito beberrão. Pois é, como é que você banca um carro desse? Né? A gente já reclama quando dá 10 km por litro na hora de abastecer. Imagina comprar um carro que dá 6, 5,5 km por litro. Rebenta o peão. Né? É mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Andando devagar, né? Andando na maciota. Porque se pisar, já era. Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu tenho que olhar o rendimento do motor, porque não adianta ele me entregar 74,6 no eixo se o rendimento é baixo e da rede ele vai consumir muito mais potência, quilowatts, entendeu? A análise é mais ou menos essa aí. Bacana, ninguém tem Tux para vender, não, né? Daqui a pouco o cara tá fazendo propaganda aí negativa, sacanagem. Mas é um carrão, rapaz, gostaria de ter, mas tá difícil bancar. Tem que levar ele para o AA, né? Alcoólicos Anônimos. Enfim, vamos lá. Determine a velocidade mecânica, o exercício 2, né? Velocidade mecânica. Se eu falei velocidade mecânica, eu estou falando velocidade na ponta do eixo, de um motor de 6 polos, frequência de 60 Hz, escorregamento de 4%. Ó, deu todos os dados aqui. Vou extrair os dados aqui, ó. É sempre bom extrair os dados. 60 Hz, 6 polos, 4%, que é igual a 0,04. Ok? É só dividir 4 dividido por 100, né? Põe o 4, divide por 100, que é 4%. Nesse instante, qual a velocidade relativa do campo girante do estator? Óbvio, né? Campo girante é sempre do estator. Em relação à velocidade mecânica do rotor. Está te perguntando. Qual a frequência das tensões e correntes induzidas no rotor? Como é que a gente sai dessa, hein, pessoal? Primeiro, eu sei que o escorregamento S é a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor pela velocidade síncrona. Ora, qual é a velocidade síncrona nesse caso? Vamos calcular? 120 vezes a frequência do estator, que é 60 Hz, dividido por 6 polos. 120, 60 dividido por 6. Vai ser aqui 10 vezes 120, 1.200 RPM. Então, eu achei que a velocidade síncrona de um motor de 6 polos é de 1.200 rotações por minuto. Eu posso usar aqui essa expressãozinha direta que eu falo. Eu posso substituir aqui, ó, 0,04 aqui, 1.200 aqui, 1.200 aqui e calcular o ômega R tranquilamente. Mas eu posso fazer manipulação algébrica e usar aquela outra expressão que eu comentei. Lembra? Ômega R direto, ó, 1 menos S vezes ômega S. 1 menos 0,04, não é 4 não, hein, pessoal? Porque aqui é o S sem estar com percentual. 1 menos 0,04 vai dar 0,96 vezes 1.200, que vai ser igual a quanto? 1.152 RPM. Significa dizer, meninos, que se o meu motor de 6 polos, campo girante a 1.200, escorregamento de 4%, o meu rotor vai estar lá próximo de 1.200, não é? Com 1.152 RPM. Quanto que ele escorregou aqui, pessoal? O que ele te perguntou aqui, ó. Qual a velocidade do campo girante do estator em relação ao rotor? Ele quer saber quanto que o rotor escorregou em relação aos 1.200. Quanto que foi? 1.200 menos 1.152, ele escorregou 48 rotações por minuto. O rotor, ele está girando com uma velocidade de 1.152 RPM, que é 48 rotações por minuto, menor do que o campo girante. Então, a indução que ele está recebendo é proporcional a esses 48 RPM, não é? Se eu quiser saber a frequência das tensões e correntes induzidas,
Ah lá, eu tenho esse 48 RPM aqui. Ou então eu posso usar aqui, ó, a frequência vai ser 0,04 vezes 60, que vai ser 2,4 Hz. Então, as correntes induzidas na gaiola de esquilo vão ser frequências proporcionais a 48 RPM, que vai ser uma frequência de 2,4 Hz. Querem ver só? Pega esse 48 RPM aqui, coloca aqui, substitui o ômega S por 48 RPM. E calcula qual vai ser a frequência aqui. Substitui aqui, ó, por 48 RPM e substitui aqui por FR. Vocês vão achar que o FR vai ser exatamente 2,4 Hz. Se eu usar o 120F sobre P, calcular aqui ômega S 48 RPM e calcular aqui o F, vou chegar no mesmo valor dessa expressão aqui, uma outra forma de calcular. Tentem depois lá, vocês vão ver, tá? Então, olha só, olha como é que é fácil, pessoal. Peguei esse escorregamento, multipliquei pela frequência da rede, já sei qual que vai ser a frequência da corrente induzida aqui dentro, que vai me produzir um escorregamento aqui de 48 rotações por minuto, ou uma velocidade desenvolvida na gaiola de 1.152 RPM. Dúvidas? Ou foi tranquilo? O que vocês acham? Tranquilo. Mole? Podemos avançar? Então vamos lá. Viu como é que é fácil, pessoal? Não tem mistério nenhum, né? São equações simples, uma matemática tranquila, né? Então, e tem uma fórmula solta aqui, ó. Vou adiantar aqui para não ficar feio, né? Determine o escorregamento de um motor com velocidade nominal de 1.720, 4 polos, 60 Hz. Aí já tem que extrair os dados aqui, né? 60 Hz, 4 polos, 1.720. Já tem que ter um pouco de maldade. No sentido seguinte, se ele te deu que a velocidade nominal de 1.720, não pode ser campo magnético girante, esse valor, né? Porque ele é sempre 120F sobre P, ele é 900, 1.200, 1.800, 3.600, sempre valor redondo, né? Porque o número de polos é 2, 4, 6. Então, se é 1.720, pessoal, isso aqui é a velocidade do meu rotor. Qual velocidade que vocês acham que é mais próxima aí do meu campo magnético girante? Quem arrisca um valor aí? 1760. Do campo magnético girante? Não, confundi. Se o rotor está nisso daqui, 1720, é o rotor, né? Qual que você acha que é a velocidade síncrona nesse caso? Sem fazer conta. 1800. Eu também acho que é. Se eu fizer conta, vou fazer conta aqui, ó. 120 vezes a frequência de 60 por 4 polos. Vou chegar nos 1.800 RPM. Então, tá inseguro? Faz o 120F sobre P. Mas está no concurso público, mostrado, né? Tempo é importante, tem que fazer questão rápida. Se eu já leio isso aqui em 1720, eu já sei já de tanto fazer que 4 polos é 1.800. Já acabei decorando isso. 2 polos é 3.600, né? 6 polos é 1.200. Então, de tanto fazer, você acaba decorando. Mas, além disso, se ele me deu que a velocidade nominal do motor é 1.720, a síncrona mais próxima é 1.800. Eu posso fazer essa conta, vocês têm que fazer porque estão aprendendo, não tem que fazer uma hora de cálculo na hora de uma prova, assim, para mostrar que sabe, né? Da onde que veio esses 1.800, mas vocês já sabem já que só pode ser 1.800, não pode ser 1.200 não, hein? Não pode ser 1.000, não pode ser 900. Por quê? Se o rotor está a 1.720, a velocidade síncrona do campo magnético girante tem que estar um pouco acima disso. E arredondando é 1.800. Mas, estão em dúvida? Faz a conta. Até ficar firme, né, nesse chute, entre aspas. Nem chute, né? Nessa dedução, melhor dizendo, né? Bom, ele quer saber o escorregamento. Ômega S, aqui, ó, 1.800. Eu já parti direto para cá. Se fosse fazer essa conta, né? 1.800 menos 1.720 dividido por 1.800 vezes 100. Então, vai ser isso aqui dá quanto, pessoal? 80. 80 por 1.000. Faça a conta comigo aí, ó. 80, confia em mim não. Vai que eu tô meio doido. 80 por 1.800 vezes 100. Dá 4,44%. Tá? Então, se eu estou dando uma prova, né? Petrobras, questão de concurso público.
Você leu 1720, você já sabe que o magnético girante é 1.800, menos 1.720 é 80, você já pega 80, divide por 1.800, que aí já dá os 4,44%. Entenderam? Rapidinho você faz a conta para ganhar tempo. Mas claro que na hora da prova que o professor Riane faz tudo bacaninha. Ômega S, 120F sobre P, 1.800. Põe a expressão, substitui, chega aqui, fica chique, né? Chique para ir para o culto, né? Sábado, domingo à noite lá, com perfume, gravata, todo bacanão lá, para mostrar que sabe o que está fazendo. Diferente de uma prova de concurso público, onde vocês têm que meter o pé e ganhar tempo. Dúvidas? Sem dúvidas? Daqui a pouco o professor falou comigo assim, pô, Rian, você está incentivando a garotada lá a fazer conta rápida sem demonstrar de onde veio, né? A memória de cálculo, tá maluco? Eu falei, não, rapaz, calma. Eles não entenderam o contexto, né? Aqui no curso tem que fazer devagarzinho. É só quando estiver fazendo uma prova lá fora. Eles chamaram minha atenção lá, vai dar bobeira para você. Entenderam, né, pessoal? Vamos lá. Outro exercício, vamos mais um para a gente avançar. Determine a corrente nominal. Ih, esse aqui não vou fazer, não. Ó. Eu vou deixar para a semana que vem. Porque eu vou mostrar os dados de placa do motor de forma bem detalhada e lá a gente aborda a questão da corrente nominal do motor. Vocês vão aprender a calcular a corrente nominal, ó, mole para qualquer tipo de situação, tá? Então aguarda para a próxima aula. E tem um problema aqui de... Apareceu antes da hora também, que tem que corrigir a animação. Bom, um MIT, 4 polos, 60 Hz, escorregamento 5%, plena carga. Calcule a frequência da tensão induzida no rotor e a velocidade do rotor. Então, para entender. Frequência da tensão induzida no rotor, ok? E a velocidade do rotor. Velocidade da máquina, né? Para 2 instantes, na partida e a plena carga. O que é plena carga, pessoal? Quando ele trabalha com 5%, que é o projeto dele, né? A carga está no máximo lá. O peso no eixo está ao máximo. Então, vamos ver para o A, na partida, o que acontece? Deixa eu avançar aqui, ó. Eu acho que faltou alguma expressão. Vou ter que plotar tudo isso. A animação me traiu aqui, pessoal. Vou corrigir a animação depois. Bom, sempre quando eu tenho esses dados aqui, frequência e número de polos, eu sou tentado a calcular o ômega S, ou então a deduzir já, né? Eu sei que é uma máquina de 4 polos, 60 Hz é 1.800. Se for 4 polos, 50 Hz, abaixa um pouco, né? Já sei que o ômega S vale 1.800. Na partida, pessoal, qual que é a frequência induzida no rotor na partida? O rotor está parado, o magnético girante, o campo magnético está lá no máximo, 60 oscilações por segundo. Então, na partida, a frequência das correntes e tensões induzidas no rotor, FR, é de 60 Hz, é o máximo. E o motor está parado, 0 RPM. Por ele estar parado, que a frequência induzida é 60 Hz, máximo. Lembra que a história toda? Torque máximo, correntão, esquenta, não pode ficar muito tempo. E aí, se eu for calcular o escorregamento para essa situação, eu vou ter que a velocidade síncrona é 1.800, menos a rotação do motor que está parado é 0. Então, 1.800 por 1.800 é 1. 100% de escorregamento. Né? Então, na partida, o meu motor trabalha com 100% de escorregamento máximo, a frequência induzida da corrente é máxima, 60 Hz, e a rotação é 0. Aí ele sai da partida, acelera, até chegar na plena carga. A velocidade. Aí ele quer saber quanto que vale a frequência aqui da tensão induzida à plena carga. Vamos ver a plena carga, a letra B aqui? Basta pegar o FR, multiplicar aqui o S vezes o FE. Quanto que vale o slip, o escorregamento à plena carga? 0,05, ó, 5% aqui, ó, vezes 60, que vai ser igual a 3 Hz. 5% de 60 Hz é 3 Hz. Pode estar fazendo a mão ainda, pessoal. Quanto que dá 5% de 60 Hz? Pega o colador aí, ó, né? Essa expressão aqui é óbvia, né? 5% vezes um desconto, né? De 5% de 60 reais. É 3 reais, velho. 10% de 60 reais é 6 reais, 5% é metade, 3 reais. Então, pensa em termos de dinheiro financeiro aí, percentual, né? 5% de 60 é a metade de 10% de 60.
10% é 6, 5% é 3. Olha só, de cabeça você faz. É outra forma de você ganhar tempo, né? Regrinha de 3 à vontade, percentagem aí à vontade, podem usar, ok? E a velocidade do rotor? 1 menos os 5%, 1 menos os 5% vezes os 1.800. 1 menos 0,05 é 0,95 ou 95%. 95% de 1.800 é 1.710. Viram só? Agora, quem faz de cabeça aí, pessoal, para mim, quer ver? Ó? Quanto que é 10% de 1.800, meninos? Quem faz rápido aí? Quem é bom de matemática? 180. 10% de 1.800 é 180. 5%, então, é a metade disso, não é? 90. 90. Então, quanto que é 1.800 menos 90? 1.710. Ó, 1.710. Viram? Como é que você faz? Mas eu usei umas expressões aqui. As expressões nada mais é do que a literalização do raciocínio lógico nosso, do cálculo. Se a plena carga é 5%, pessoal, eu sei que 5% de 1.800 é 90, eu sei que o meu rotor vai girar 1.800 menos 90, 1.710. Então, eu sei que meu campo magnético girante está 1.800, menos 5% de escorregamento, que é 90, é 1.710. Assim, ó, de cabeça, em 2 segundos, resolvemos a questão. Claro que eu preciso justificar isso, se a questão é aberta, né? Aí eu vou justificar fazendo essas expressões todas. Mas perceba como é que a gente consegue... são exercícios que é possível de ser feito de cabeça, né? Se a gente entendeu... Se você entendeu o que é escorregamento, você entendeu o que é campo magnético girante, o que é velocidade do rotor, você começa a fazer conta de cabeça. Aí isso numa fábrica, numa Marceló, você está lá, você tira muita onda, né? Porque você fala, escorregamento 8%, você já calcula 8% ou 5% da velocidade síncrona, subtrai da velocidade, chega aqui, vai dar velocidade, mas 1.710, o cara vai medir lá. Caraca, olha só que loucura, o cara fez conta. Como é que você descobriu isso? Né? É só usar o escorregamento percentual, fazer conta de percentual, desconto aí de loja. Né? Eu gosto muito de fazer conta de cabeça. Às vezes alguém fala, tem desconto de 5% à vista, 10% à vista. Aí então vai dar tanto, né? No cartão é 10% à vista, 5% à vista no cartão de débito, né? E no dinheiro. Aí a pessoa vai lá, calculador, fazendo contas e contas, né? É muito simples, né? É só fazer contas triviais aí, de cabeça a gente consegue resolver, tá? Bacana? Dúvidas? Viram como é que a gente pode usar a regrinha de 3, cálculos de percentagem para chegar nesses valores aqui? Show! Dúvidas? Show. Vamos fazer um último aqui, então, para a gente encerrar a aula, meninos? Estamos aproximando das 10 horas já. Acho que foi proveitoso. Último exercício. Esses exercícios, pessoal, esses 6, eles estão naquela lista de exercícios que eu deixei lá no SIGA, que não é para entregar, né? Eu deixo uma lista de exercícios para vocês praticarem. Tem lá, deve ter lá uns 15 exercícios para vocês praticarem. E tem atividade avaliativa semanal. Essa sim vale ponto, tá? Mas não deixem de fazer exercícios rápidos, que vão treiná-los aí nessas habilidades de fazer contas mais rápidas, de usar as expressões. Eu acho que vale muito a pena vocês praticarem lá. Tá? Então tá lá no SIGA. A lista de exercícios deve ter uns 15 ou 20, não sei, não me lembro bem. Tem bastante exercício para vocês praticarem. Lista de exercícios de motor de indução. Acho que eu coloquei na aula de hoje, na aula referente a hoje lá. Beleza? Se não acharem, é só me dar um toque lá que eu verifico. Bom, exercício 6. Um motor trifásico de indução, 6 polos, é alimentado com tensão de 220, 50 Hz, 920, tem uns 50 Hz aqui. Qual o seu escorregamento? Quem está com papel e caneta aí? 2 minutos? Vocês conseguem fazer esse exercício? O que vocês acham? Lembrar os tempos de sala de aula presencial aí, né? Daniel, Thiago e Lucas. Não sei se vocês estão em condições aí, fácil, papel, caneta, calculadora. Algum de vocês teriam condições de fazer isso aí comigo rapidinho? O que vocês acham? Oi? Podemos tentar. Vamos tentar? Vamos tentar fazer? Comece a extrair os dados, ó. É só extrair os dados, ó. Lembra que agora aqui a frequência é do Paraguai, hein? 50 Hz. Número de polos é igual a 6. Tensão nominal 220. Aonde que eu vou usar a tensão nominal aqui 220?
Em lugar nenhum. Mas ele deu informação, anotei aqui, tá? Normalmente ele fornece a tensão do motor. E está girando a 920, hein? Olha só, hein? Então, a velocidade de giro do rotor é 920. Qual que é o escorregamento desse motor, será, hein? Quero ver quem vai conseguir acertar primeiro aí. Podem fazer com calma. Temos tempo. Como é que sai dessa? Eu já sei o valor, e vocês? Pode falar já, professor? Fala aí, quanto você achou? A velocidade síncrona, eu achei 1000 RPM do rotor. E o escorregamento de 8%. Perfeito, isso mesmo. Mais alguém conseguiu encontrar esse valor? Ou estão fazendo a conta ainda? Tô fazendo ainda. Não, pode fazer com calma aí. Quem falou foi o Daniel? O Arruda? Foi. Foi. E o Lucas, está conseguindo desenvolver aí? Tô tentando ir. Tenta aí. A hora que vocês conseguirem, vocês me dão um toque aqui. Cadê? O Arruda dá um tempo. Segura um tempinho aí, Arruda, com a gente. A gente já vai finalizar aqui. Acho que é importante, né? Assim, quando a gente está na sala de aula presencial, eu dou uma aula, deixo vocês fazendo alguns exercícios, quando a gente vai corrigindo junto, vocês fazem primeiro, a gente corrige. Acaba que no remoto, essa didática muda bastante. Eu acho isso ruim, né? O bom é a gente estar junto lá fazendo, vocês tentarem, tendo dúvida, né? Aqui o remoto é muito o professor falando e vocês absorvendo, mas acaba que não funciona muito bem. Quem mais conseguiu aí? O Michael tá dando laboratório para vocês, né, Arruda? Laboratório de máquina CA? CA, não é? É ele que tá dando essa matéria. Ele conseguiu mostrar algumas práticas? Como é que tá lá a situação? Então, ele mostrou, acho que foi 2 ou 3 vídeos. Um deles foi no laboratório do IF, tava o estator da máquina. Ele ficou segurando entre as pontas um rotor, tipo gaiola de esquilo, só que não é. Aí ele mostrou assim, ligou a máquina e percebeu que o rotor acompanha junto o campo magnético. Aí a gente percebeu ali essa pecinha metálica, tipo o rotor gaiola de esquilo girando. Bacana. Tipo aquele vídeo que eu coloquei para vocês um dia, né? Que o canal da Electricity, que ele coloca ali uma bolinha para girar. Então, ele colocou um vídeo desse site, só que um outro vídeo. Eu bacana. acho que foi até repetido aquele que mostra um senhor que coloca uma bolinha e ela vai girando. Ele colocou esse vídeo também. Bacana, joia. Eu tenho conversado muito com o Maico para a gente tentar andar mais ou menos em conjunto aí. Tá? Então, eu tenho conversado com ele, ele está bolando umas práticas, ele vai mostrar para vocês muito interessantes a partir de agora, né? Já mostrou essas passadas aí também, vai mostrar outras. Tem um trabalho que nós vamos talvez fazer em conjunto sobre dados de placa de motor. Então, eu tenho tido um contato bacana aí com o professor Michael, para a gente conseguir fazer, né, da melhor forma o laboratório caminhando junto com a teoria, tá? A última matéria que ele deu foi campo magnético girante. Show. Bom. Completou um pouco o que eu falei também, não é isso?
Porque ele mostrou umas animação, como é que faz. Bacana. Professor, você acha que, por exemplo, a gente precisa da prática, né? Ah, Você é acha muito que bom. depois, mesmo se a gente acabar formando assim AD, ensino remoto, a gente consegue ter pelo menos um pouco de prática se a gente pedir lá no IF? A gente está pensando em fazer um programa de treinamento na área de ensino para deixar o laboratório aberto por um tempo para esses alunos, né, que não tiveram oportunidade de fazer as práticas, né, para receber esses alunos, deixar ali um bolsista, um monitor treinado para ele desenvolver essas práticas e aprender o manuseio de equipamentos melhor, as práticas de laboratório de eletrônica, de máquinas, né, de medidas. Então a gente está pensando sim em fazer um programa, né, para deixar um laboratório mais aberto em alguns horários, né, que os alunos que estão formando queiram voltar nas práticas antigas. E agora você me deu uma ideia, né, de pegar alunos que já concluíram também o quarto módulo para voltar à escola e ter acesso também, né, porque vocês acabam mantendo um vínculo, quando acaba as disciplinas, vocês ainda mantêm um vínculo com a instituição, vocês podem fazer estágio, enfim, né. Então, talvez esse seja Uma uma boa coisa que eu oportunidade. percebi, tem hora que eu vou fazer manutenção, aí eu vou auxiliar o eletricista, eu fico olhando assim, mas igual, eu estudo elétrica, estou estudando aqui eletromecânica, mas tem hora que eu não dá para me fazer nada porque eu não tenho a prática, eu não tenho a maldade. Desanima bastante, é terrível. Mas é o seguinte, cola uma dica que eu te dou, né? Já que você tem essa oportunidade de acompanhar as atividades, cola na turma, assim, com muita humildade, né? Se mostrando disposição de aprender. Que não existe laboratório melhor. Você trabalha onde, ô Lucas? Eu sou aprendiz da Mercedes, Aprendiz? só que eu fico na manutenção lá por já ter formado em mecânica. Bom, Aí não eu pedi existe. para auxiliar os eletricistas para me pegar um pouco de maldade. Show. É a melhor escola que você pode ter é essa, né? Auxiliar os profissionais da área no dia a dia do campo, né? Então, apesar de você não ter laboratório aqui no IFE, e isso, né, é pesar de certa forma, mas cola na turma lá, né? Porque tem certeza que se chegar tranquilo, querendo aprender, eles vão te passar muito conhecimento, e o melhor laboratório que você pode ter é experimentar na prática dentro das instalações industriais. Tá? É melhor da situação, o melhor dos mundos, né? Eu mesmo, quando eu fui trabalhar na indústria, foi onde eu desenvolvi muita parte prática, a parte de experimental. Foi nesses 10 anos aí que eu fiquei dentro da indústria. Você aprende muito, muito mesmo. Tá? Então, sim, claro que é preocupante, sim, essa questão do ensino remoto, mas não tenha dúvidas que executando as atividades, você vai conseguir absorver essa parte prática com muita tranquilidade. Eu falo o seguinte, quando você sabe a teoria e aí depois vem a prática, é fácil você absorver. Né? A primeira vez pode parecer um pouco difícil e tal, depois com a teoria na mente, flui e as coisas se encaixam. É diferente de você ir para a prática muitas vezes e não saber o porquê das coisas, não ter a teoria, não ter o conceito. Tá? Então é fundamental você ter o conceito, isso vocês estão tendo acesso. Na hora que chegar na prática, é rápido. Né? A absorção é muito rápida, a evolução, o desenvolvimento é muito rápido, porque a teoria está bem fundamentada. Tá? Então, não se preocupe. Eu perguntei o negócio do motor para você, porque a gente chegou a abrir o motor lá, que estragou. Aí eu te perguntei, esse salário que dava para fazer, enrolar de novo, né? Fazer um enrolamento de novo. Aí você estava me explicando lá, porque tem hora que você fica meio assim, né? Fala, não fala, Não, faz, não faz. Lucas, assim, dica, né, que eu tô te dando prática aqui. Cara, pergunta mesmo, eu tô estudando lá no IF e tal, eu tô aprendendo essa parte de máquinas, mas explica aí o que você... Pega a opinião deles, traz as dúvidas que você tiver aqui para mim, para o professor Michael também, é um excelente professor, vai te ajudar no que ele puder. Então, traz as dúvidas, pergunta mesmo, me explica isso aqui, como é que é, por quê, como é que funciona, o que você está fazendo, seja bastante curioso, eu acho que ajuda bastante, entendeu? O bom que eles tá entendendo, né? Aí eles deixam a gente abrir. Igual eu e o meu colega que tá lá, ele deixa a gente abrir o motor, por exemplo. Se tirar lá, ele fala assim, você está à toa agora, você pode abrir aí e ver áudio diferente, qualquer coisa vocês perguntam. Isso aí. Mas não é a mesma coisa. Pois é. Mas vamos ver. Mas você está no lugar certo, acho que na hora certa. Né? Você está fazendo a teoria com a gente aqui e está tendo a prática lá. Acho que vai dar um bom resultado isso daí. Joia, pessoal. Os demais conseguiram achar. Eu não consegui, pessoal. Eu tô meio enrolado.
Então vamos lá, vamos fazer Professor, junto aqui, quer ver? Ó? Conseguiu, professor, esse Thiago? valor pode ser em módulo, né? Do S ali, do valor do Não, normalmente escorregamento. ele dá positivo. Você achou negativo? Eu achei ele negativo, utilizando aquela fórmula, a fórmula do WR é igual a 1 menos S vezes o WS. Então vamos ver aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer comigo, quer ver? Olha só. Você chegou nesses 1000 RPM aqui da velocidade síncrona? Sim, Ok. Aí agora, qual equação que eu vou usar? Eu pedi o escorregamento, não foi? foi. É mais fácil para o escorregamento usar essa daqui, ó. Vê o que você acha. Aqui vai ser 1000 menos 920 dividido por 1000. Ok? Aí aqui eu vou ter 80 positivo dividido por 1000, que é 0,08. Eu posso achar isso também em termos percentuais, basta multiplicar por 100, que aí eu vou achar 8%. Agora deixa eu tentar entender por que você achou negativo. Você fez 1 menos S, né? Isso. Então, olha só, é alguma matemática que você deve ter errado. Quer ver? É Ó? bem provável que eu sempre erro essa parte de sinal. Isso, você vai ter 1 menos S, o ômega S é 1000, né? 1000, igual a 920. Então, se você passar o ômega S para o outro lado, vai ser S. Cadê aqui? Vai ser 1000 menos 900. Não, deu a mesma coisa. Lembra que é o seguinte, ó. Acho que você deve ter errado aí. É 1 menos S vezes ômega S, não é, ô Tiago? Isso, eu fiz a distributiva, né? Eu peguei Isso. esse 1000, multipliquei Show. pelo 1 e pelo menos S. Isso. Aí ficou 1000, não ficou? Isso, Menos 1000S, não foi? isso mesmo. Igual a Igual a 920. 920. Isso. Aí o que você tem que fazer agora? O S está negativo, não tá? Está. Aí você vai passar o S tá negativo, o 1000S que está negativo para o outro lado da expressão. Ah, tá. É só multiplicar tudo por menos 1. Isso, só ou multiplicar tudo por menos 1. Se multiplicar tudo por menos 1, vai ficar como? Menos 1000 mais 1000S, não é? Igual a menos Isso, 920, não é isso? isso mesmo. Aí agora você vai passar o menos 1000 para o outro lado. Entendi. Aí o menos 1000 para o outro lado fica o quê? Mais 1000, não fica? Fica. Aí fica menos 920 mais 1000, fica mais 80. Sim, eu errei na hora de Isso. trocar. Não, acontece. Só que nesse caso, uma dica que eu vou te dar, né? Essa expressão que você usou, ela é muito boa para calcular direto quanto que vale o ômega R. O que é o ômega R? A velocidade de giro do rotor. Sai direto. Evita o algebrismo, é muito mais tranquilo. Quando te pedir o escorregamento, uma dica, usa essa expressão aqui, ó. Porque vai evitar esse algebrismo de jogar para um lado, multiplicar por menos 1, jogar para o outro. Aqui você já sai direto, já pega o 1000, que é o número, sempre o número maior, menos o número menor, dividido pelo 1000. Então aqui a chance de errar talvez seja menor, entendeu, Thiago? Entendi. Obrigado. Então, quando pedir o escorregamento, tenta usar direto a expressão do S, que é a expressão do escorregamento. Quando te pedir a velocidade do rotor, aí você pode usar direto a expressão do ômega R, 1 menos S vezes ômega S, entendeu? Então, depende muito do que ele está te pedindo na hora, tá? Sim, claro que se eu usar uma ou outra, eu vou chegar sempre no mesmo resultado, mas só para facilitar um pouco o seu algebrismo. Bacana? Beleza, bacana. Aí, chegamos, fizemos 6 exercícios, fizemos um review aí do que é escorregamento. Acho que esse era o nosso objetivo de hoje, da nossa aula síncrona aí. Acho que foi bom, né? Deu para conversar um pouco aí com vocês. Eu vou disponibilizar essa gravação lá no sistema, no SIGA, para aqueles que não assistiram aqui com a gente, né, ao vivo. E vamos seguir na semana que vem já com dados de placa de motor. Ver se eu faço uma parceria com o Maico aí também, tá? A gente tem conversado bastante. O Maico é show de bola, né? Fica aí essa parceria junto com o Laboratório de Máquina CA. Beleza? Dúvidas, senhores? Como é que estamos aí? Podemos finalizar? Por mim, sim. Por mim, sim, também. Então, ok, pessoal. Um prazer revê-los, bater um papo com vocês novamente, né? Contar um contato. Fiquem fiquem com uma boa noite, um bom descanso e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, ok?
Obrigado pela atenção, até a próxima. Com Deus também. Fico com Boa Deus. noite. Valeu, pessoal. Com Deus. Até mais. Valeu, galera. Fique com Deus. Falou.